Boa noite, pessoal da Voz Trabalhadora. Eu sou Eduardo Lima, estou aqui mais uma vez com o Josa Novales aí, um grande youtuber geopolítico e de futebol também. Para quem não sabe, o Josa tem um canal de futebol sobre futebol de mais diversos assuntos, né? Ele já falou sobre futebol em toda a América Latina, mas nós, nesse canal, focamos em geopolítica e tem muita coisa acontecendo, né? Uma nova guerra aí surgindo na Ásia e uma guerra que pouca gente está falando, né? Infelizmente, quando a gente tem uma guerra assim, pouca gente está falando do assunto, isso aí nem reverbera tanto nos canais quando a gente fala do assunto, mas dependendo do que acontecer, essa guerra pode começar a aparecer aí nos jornais e a gente fala aqui que a gente deu notícias em primeira mão. Agradeço a todo mundo, tá? Desculpa eu não poder ter ido ter vindo aqui na sexta-feira passada, que eu realmente eu estava muito gripado e não ia conseguir fazer uma live de forma satisfatória, ia ser ruim para mim, né, que ia me esforçar bastante, e para vocês que não iam ter uma qualidade boa aqui na live. Mas agora eu já estou bem melhor e já tenho 83 pessoas assistindo. Compartilhem para a gente começar essa live com mais de 100 pessoas, pessoal. E eu já apresento aqui Josa Novales, está sempre aqui com a gente. Ele tem um canal chamado Ponderações Josa Novales, então você digita aí no Google para poder se inscrever, para quem não conhece, mas o canal dele está cada vez mais popular. Ele vai começar a apresentar agora para vocês a pauta que ele trouxe nesse momento sobre conflitos internacionais. Josa, uma boa noite aí para você. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Boa noite, Edu. Boa noite. Sempre faz falta, né? Fez falta na semana passada aqui com a gente. É um prazer estar aqui conversando contigo e com o pessoal aí do chat, né? Falar rapidamente sobre essa questão aí da disputa pelas Esmeraldas, né? Digamos assim, né? Que é essa região aí da Tailândia, né? Que está ali entre a Tailândia, o Camboja e também o Laos, né? É um negócio complicado esse triângulo das Esmeraldas aí, porque, enfim, o momento, é o ponto de encontro também de Tailândia, o Capucha, né, o Camboja, né? Capucha foi o nome que o Camboja teve durante um tempo, mas depois desistiu e voltou a ser Camboja. E também a Tailândia, né? 14 civis tinham sido mortos apenas no dia de ontem, né, neste confronto, entre militares dos dois países, né? Mais ou menos 50 civis teriam ficado feridos também, tá? E o mais assustador é que mais de 120 mil pessoas foram evacuadas, né, das suas casas apenas, tá? Apenas no lado tailandês, tá? O Capucha não forneceu dados sobre as suas vítimas, né? Sobre as suas vítimas. Agora, enfim, é lamentável esse confronto pela Esmeralda, esse triângulo da Esmeralda é um negócio muito antigo, já tem décadas, né? Na verdade já tem mais de 100 anos, né? É um local onde há muitos templos históricos, né? Até em virtude disso, que são reivindicados pelas duas partes, né? Até em virtude disso, essa área é muito disputada. Não se sabe qual foi a fagulha, né? Quem foi que praticou. O Camboja acusa a Tailândia de fazê-lo, a Tailândia também acusa o Camboja, né? Agora, o fato é que, no primeiro momento, houve bastante disparos por parte do Capucha em relação ao território tailandês, muito armamento mesmo, muita artilharia com grade MLS, né, contra o território tailandês, né, o que, de certa forma, assim, num primeiro momento, o que a gente viu foi né, o Capucha tentando mostrar ali uma força, né, com esses ataques com o MLRS, né, foi um bombardeio bastante significativo sobre o território tailandês, né, e aí, na verdade, foi inclusive o que motivou esses 120 mil, na verdade, muito mais do que 120 mil pessoas a saírem, a serem evacuadas do local, foi uma demonstração de força muito forte, né? E eu diria que isso aconteceu também para obrigar a Tailândia a aceitar rapidamente um cessar-fogo, tá?
A impressão que passa neste momento é que o Camboja não tem condição de manter essa guerra contra a Tailândia, e essa demonstração de força foi justamente para chamar os tailandeses para uma conversa, tá? Agora, parece que as hostilidades não são tão simples de serem resolvidas assim. O Conselho de Segurança da ONU foi acionado, houve uma reunião a portas fechadas para que chegasse a uma conclusão sobre isso, né? O lado de Phnom Penh, Camboja, no caso, né, insistiu para que houvesse a paz, né? Determinou ali, né, sugeriu um cessar-fogo imediato, né? E o detalhe bastante interessante, imediato e incondicional, ou seja, sem condições, né? Ou seja, o Camboja simplesmente aceitou que houvesse um cessar-fogo e não colocou condições para esse cessar-fogo, o que mostra também que aquela posição de força, na verdade, era uma falsa posição de força, era apenas chamar para um cessar-fogo, né? Ao mesmo tempo, a Tailândia se recusa, né, a aceitar um cessar-fogo, quer continuar com a guerra neste momento, né? Está dispensando todo tipo de tentativa de terceiros, né, de chegarem aí a um acordo sobre isso, né? Enfim, a Tailândia se percebe neste momento numa condição muito mais favorável para continuar com essa guerra e tomar de vez o Triângulo das Esmeraldas aí para o seu controle total, né? Então é lamentável e, de novo, né, a gente percebe que quando tivemos ali a guerra entre Paquistão e Índia, né, o Paquistão foi bastante, digamos assim, assertivos, né, na postura que teve em relação à Índia, tá? Agora, a posição do Paquistão foi uma posição quase suicida, tá? Em virtude de que o Paquistão entendia naquele momento que não podia manter uma guerra contra uma Índia tão poderosa. Os dois são potências nucleares, né? Então, de certa forma, se descarta aí o uso, né, das armas nucleares. Se um país atacasse, o outro também atacaria, né? Então, dentro das armas tradicionais, o Paquistão poderia duelar muito com muita eficiência contra a Índia, mas por um tempo reduzido. Não conseguiria manter essa guerra por muito tempo, né? Então, todas as ações do Paquistão naquele momento foram ações muito fortes, tá? Muito sérias, né? E muito radicais, até para assustar um pouco o seu inimigo e fazer com que ele aceitasse ali algum tipo de acordo. E, sinceramente, foi o que aconteceu na prática, né? O Camboja, quando faz esse ataque de artilharia contra o território tailandês, também tentou fazer com que os tailandeses aceitassem a paz. Foi algo também suicida que é muito improvável que, neste momento, Phnom Penh continue a manter, né? Então, é lamentável, neste momento, que essa guerra pode ter uma continuidade, né? E, assim, a China não aceita, neste momento, a continuidade dessa guerra. A China está tentando convencer aí os tailandeses, né, para aceitar um cessar-fogo, né? O Anwar Ibrahim, que é o atual presidente da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, né? Conversou com os líderes tanto de Phnom Penh como também de Bangkok, né? E propôs um cessar-fogo também, né? Também fez a proposta de cessar-fogo, mas, segundo o próprio Anwar Ibrahim, né? O primeiro-ministro cambojano, né, o Rumane, se não me engano, né, ele aceitou o cessar-fogo, mas a liderança de Bangkok não aceitou. Ou seja, infelizmente, é uma guerra que vai ter os seus capítulos, mais uma guerra no mundo, uma guerra entre países, né, do sul global, que neste momento deveria tentar fazer algum tipo de acordo, né, para, enfim, evitar essas guerras. Já não bastam as guerras, né, que são feitas aí pelo Ocidente, né, são fabricadas, né, nos laboratórios, especialmente da CIA, né, e projetadas nos países do sul global. Se não bastasse isso, os países do sul global também agora estão se enfrentando, tá? Agora, a Tailândia também certamente pode, no primeiro momento, ganhar, mas também pode perder, né? Então, o ideal é que sentassem na mesa para um cessar-fogo, mas é algo que, infelizmente, parece que não vai acontecer, tá? Então, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, né? É provável, se a gente tiver hoje a presença aqui do nosso correspondente do Vietnã, ele vai falar mais sobre esse assunto, né? E eu quero tocar sobre a questão dos autistas neste momento, tá? Lá do Oriente Médio. Josa, antes
Antes de você falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta se você acha que há alguma relação dessa guerra, se é uma coisa localizada, né? Ou se tem envolvimento das grandes potências, porque muito se fala que o Camboja tem um apoio maior da China, já a Tailândia tem um apoio maior dos Estados Unidos. Você acha que, embora exista esse apoio, essa guerra é uma coisa mais localizada ou tem envolvimento ali de alguma dessas potências para poder iniciar essa guerra? Olha, toda vez que acontece uma guerra em algum lugar do mundo, existe uma grande possibilidade de que as potências ocidentais estejam por trás dessa guerra. O que é a Tailândia hoje do ponto de vista geopolítico? É um país muito semelhante ao que é a Índia, né? Ela tenta, né, manter boas relações com ambos os lados, né? A Tailândia não é necessariamente um grande parceiro chinês, mas não é também um país, um inimigo chinês, né? Um país que mantenha hostilidades com a China, tá? Ao contrário, por exemplo, do que são as Filipinas. As Filipinas, sim, são um país, né, que mantém essa hostilidade em relação à China e patrocina os interesses ocidentais daquela região ali do Sudeste Asiático, né? Não é o caso da Tailândia. A Tailândia é um país muito aberto aí ao seu desenvolvimento econômico, sabe perfeitamente que pode tirar muitas vantagens do Ocidente para isso, mas também da China. Né? E há uma tendência muito maior, né, de cair, né, para o lado chinês do que para o lado ocidental. Ou seja, no momento de dificuldade, eu acho até que sinceramente, a despeito de toda a relação histórica que há entre o Vietnã e a China, né, o Vietnã é o país por excelência que quer manter relação com os dois lados, né? Se a gente pensar hoje um país que está conseguindo lidar muito bem com isso, tirar proveito muito bem dessa, aliás, coisa que o Brasil não faz, né? O Vietnã consegue tirar muito bem proveito dos dois lados, né? De estar no meio, né? De China e Ocidente, né? Eu diria, contudo, para vocês que num certo momento, se o Vietnã precisar escolher um lado, a despeito das dificuldades históricas que tem ali com a China, eu acredito, né, não tem nada concreto, tá? Só a impressão. Eu tenho a impressão que o Vietnã optaria pelo lado chinês, né? A mesma impressão eu tenho também em relação à Tailândia, né? Há um mundo se desenvolvendo e se construindo naquela região da Ásia, tá? Os esforços chineses neste momento também se configuram no sentido de que essa região precisa ter uma identidade própria e um desenvolvimento próprio, né, cada vez mais independente das relações com o Ocidente, tá? Então, é um mundo que precisa se bastar, de certa forma. Isso é um ideal chinês, né, para aquela região. Não sabemos se vai conseguir, mas há este ideal. Agora, isso está se fortalecendo naquela região do Sudeste Asiático, de certa forma. Então, pode ser, por exemplo, que tenha havido um patrocínio pela Tailândia por parte do Ocidente, mas eu não acredito que a Tailândia hoje, pelo país que é, né, se coloque nessa situação aí de ser uma espécie de proxy geopolítico para o Ocidente neste momento. Algo que as Filipinas certamente faria. É uma boa pergunta, excelente pergunta essa sua, porque de fato, assim, muitas vezes há o interesse do Ocidente. Agora, isso foi sempre incentivado, essa guerra ali, pelo Triângulo das Esmeraldas. Agora, há razões reais, né? Por um lado, há razões reais, né, para que os dois lados, enfim, mantenham essa hostilidade, né? Por outro lado, não vejo, né, nenhuma razão real neste momento para que justamente neste preciso momento essas nações entrem em confronto. Então, assim, não, é necessário esperarmos um pouco mais, tá? Tudo agora, qualquer tipo de afirmação sobre o que está de fato acontecendo ali, os motivos tal, pode ser prematuro, né? Esperemos um pouco mais para termos um pouco mais de informações. Eu já li muita coisa aí sobre isso que não me convenceu, né? Agora, podemos sim, apesar de tudo, podemos estar a falar de um conflito. Essa é uma hipótese que também existe, né? De um conflito localizado, né? Motivado pela tentativa desses países de se cansarem, né? De não terem uma solução para o Triângulo das Esmeraldas. Pode sim, há uma hipótese de que seja algo apenas deles, né? De Tailândia e também do Capucha, do Camboja.
Entendi. Então você pode começar a falar dos Houthis agora. Os Houthis, como todo mundo sabe, os Houthis hoje é o grupo que mais defende os palestinos em Gaza, né? Os Houthis vêm fazendo ataques muito importantes contra Israel, né? Recentemente eu fiz um vídeo sobre os Houthis. Não, recentemente não, já tem aí acho que mais ou menos uma semana. E algumas pessoas, inclusive, pontuaram para mim, né, que viram num vídeo, né, no canal, eu não sei qual é o canal, né? A pessoa não pontuou, foram 3 pessoas que falaram sobre este assunto, né? Que os Houthis não são importantes, né? O que eles fazem não representa algo de fato importante contra Israel, mas algo meramente protocolar, né? Algo de caráter político apenas, e não ações que possam debilitar, machucar, gerar danos para o Estado supremacista de Israel, né? Então, assim, eu não sei quem foi, onde a pessoa viu isso, se foi em canal progressista, se foi canal antiprogressista da extrema-direita, eu não sei, né? Agora, eu não concordo com essa leitura, né? Porque os Houthis vêm fazendo ataques desde 2023 a Israel de uma maneira brutal, né? Estabeleceram aquele bloqueio do Mar Vermelho, né? Esse bloqueio foi tão bem sucedido que após uma guerra de Israel e também de bombardeio de Israel e também dos Estados Unidos ao Iêmen, tá? Os Estados Unidos entraram em contato com o sultanato de Omã para pedir, pelo amor de Deus, para que houvesse aí um cessar-fogo com os Houthis, né? Os Estados Unidos só conhecem a linguagem da força. Estados Unidos, ao longo de todos os tempos da sua história, jamais buscou algum tipo de cessar-fogo se não estivesse tendo muitos danos, né? Se não estivesse perdendo a batalha, tá? E foi assim em relação ao Irã, né? Estava sendo prejudicado com o conflito, estava levando muito, né? Israel estava levando muito bombardeio e, indiretamente, os Estados Unidos também estavam se prejudicando, né? E também foi o que a gente viu em relação aos Houthis. Os Estados Unidos entraram em contato e pediram para um cessar-fogo porque simplesmente, né, os seus portas-aviões, né, estavam quase sendo afundados no Mar Vermelho, tá? Não estava adiantando os bombardeios contra o Iêmen e os Estados Unidos pediram um cessar-fogo. Como eles só conhecem a linguagem da força, eles só sentam na mesa de negociações quando estão apanhando, né? Então, isso também já é, por excelência, uma prova do poderio dos Houthis. Se os Houthis conseguiram fazer os Estados Unidos sentar no banco de negociações em virtude das suas ações militares, né? Então, não dá para a gente aqui combinar que com Israel não fosse diferente, né? Ou seja, que os Houthis não estejam causando algum tipo de dano para Israel, tá? E a prova disso aí não está apenas na destituição dos Estados Unidos da região do Mar Vermelho, né? Mas o fato de que os Houthis conseguiram levar à falência o porto de Eilat, né? Que fica ali no sul de Israel, aquele porto lá do Mar Vermelho, que era muito importante para a economia israelense. Esse porto foi à falência em virtude dos ataques dos Houthis, né? Então os Houthis geraram um problema enorme para Israel, gigantesco, né? Com esse bloqueio do Mar Vermelho, gerando um problema econômico brutal, obrigando Israel, neste momento, a se utilizar tanto no porto de Ashdod e também, principalmente, no porto de Haifa, né? E, ao mesmo tempo, né, gerando uma pressão muito grande para o porto de Haifa, né, ao contrário de Ashdod, que também fica no Mediterrâneo, né, mas é o porto de Haifa que consegue ter, o único que consegue ter, receber algumas embarcações, tá? Mais pesadas, né? Então, toda a pressão agora vai para o porto de Haifa, que também está sofrendo um bloqueio por parte dos Houthis, tá? Os danos econômicos são incalculáveis, tá? Os preços das mercadorias, né, aumentam muito neste momento, né? E se juntarmos este bloqueio também com o bloqueio aéreo que os Houthis estão fazendo contra Israel, né, os danos à economia também são brutais, dentre outras coisas, porque tanto na região portuária de Haifa, né, todos os desembarques na região portuária de Haifa, como também todos os embarques e desembarques lá no aeroporto de Ben Gurion, né, neste momento, estão encarecidos, tá? Os seguros, né, enfim, que existem, né, de aviação, de desembarque, embarque, lá no porto de Ben Gurion, estão assim, muito caros. E aí não somente isso influi diretamente, tá, no embarque de pessoal, como também no embarque de mercadorias, né? Então, tudo está muito mais caro em Israel neste momento,
a vida está ficando impossível neste momento em Israel, em virtude do aumento acelerado dos preços, em virtude desse bloqueio que já está sendo feito também contra o aeroporto. Então, veja, muitas companhias estão deixando Israel, tá? Porque simplesmente elas entendem que não tem como pagar todos os custos, né? Toda vez que se suspende um voo, né? Isso é muito caro, né? O voo é colocado para o dia seguinte, é colocado para 2 dias depois, para 3 dias depois, né? As companhias precisam, em teoria, precisam custear isso daí, né? Agora, como, né, esses cancelamentos ou suspensões de voos ocorrem em virtude de bombardeios ao local, né? Então, as companhias, elas não precisam pagar por isso diretamente, tá? Quem acaba pagando por isso são as companhias de seguro. Por isso, as companhias estão aumentando terrivelmente os preços, né? Ao mesmo tempo, há uma informação de que o aeroporto de Ben Gurion está assumindo parte de todo esse custeio, né? O que está intensificando, né, uma crise financeira brutal ao aeroporto, à administração do aeroporto de Ben Gurion, assim como gerou também anteriormente no porto de Eilat e que levou o porto de Eilat à sua falência e ao seu fechamento, tá? Ao mesmo tempo, as coisas também, como eu disse, se complicam muito em Haifa, no aeroporto de Ramon e também no porto de Ashdod, tá? Ou seja, os notícias simplesmente, né, geraram uma grande crise econômica em Israel, levando à falência um porto que era essencial, tá? Essencial, ao mesmo tempo, tá? Que mesmo possíveis os navios, né, que circulam pelo Mar Vermelho e que não desembarcam em Eilat, mas que cruzariam, né, ali o estreito, né, ali tem o nome daquele estreito ali, o canal, na verdade, Suez, né, para desembarcar no Mar Mediterrâneo, esses navios mercantes já não podem mais fazê-lo, tá? E os Houthis afundaram um navio aí recentemente, e os Houthis, no dia de ontem, sequestraram um navio que estava levando, inclusive, animais ali, caprinos, enfim, para Israel, e que iria simplesmente atravessar o canal de Suez para desembarcar no porto de Haifa. Então, o Mar Vermelho já está praticamente... não tem mais como as embarcações levarem alguma coisa para Israel, ainda que se desfaçam bastante, tá? Então, tudo isso está gerando problemas enormes para o Estado de Israel e que não adianta bombardear, porque os Houthis, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Só que tem uma novidade aí no cenário. O Malik al-Houthi, que é o líder a liderança dos Yemenitas, né, chamou o povo para uma conversa, tá? Vamos conversar sobre o que está acontecendo em Gaza. 1 milhão de pessoas foram para essa conversa. 1 milhão de pessoas foram para essa conversa exigindo palavras de ordens, né, em relação ao que está acontecendo em Gaza no momento, tá? Contra os assassinatos e o genocídio em Gaza. E o que o Houthi, né, o líder, decretou nesta conversa, nessa manifestação? Ele fez um pedido, na verdade, né, para as nações árabes, para a Arábia Saudita e para a Jordânia, para permitir um corredor, né, físico para que milhões de iemenitas possam passear por esse corredor e atacar Israel. Ou seja, o que os Houthis estão propondo se nós tivermos, né, uma possibilidade, tá, de levarmos os nossos soldados até Israel, nós vamos batalhar contra Israel lá dentro do Estado de Israel e vamos libertar o povo palestino em Gaza. É isso que eles estão propondo neste momento, tá? É improvável que Riad, né, capital da Arábia Saudita, permita isso, né? É improvável que o reizinho da Jordânia permita isso. Só que quando o líder Houthi faz essa proposta, ele gera uma pressão gigantesca, tá? As lideranças de Arábia Saudita e, sobretudo, Jordânia, né? Por parte da sua população, né? Então, mais ou menos, o Malik al-Houthi disse o seguinte: se vocês não querem, né, na verdade, o que é vergonhoso, mas vocês não querem se importar com o povo palestino em Gaza, se vocês são indiferentes ao destino das pessoas em Gaza, se vocês não querem fazer nada, vocês são, de certa forma, cúmplices do genocídio, né? Mas se vocês não querem fazer nada, deixem que a gente faça. Deixem que a gente lute pelo povo palestino para libertá-lo, tá? Deixem que a gente lute contra os agressores israelenses, tá? Mas para isso, eles não têm condição de chegar a Israel, né? Por via marítima. Eles precisam realmente desse corredor, né? E eles estão agora solicitando e pressionando a população desses países para que convença as suas autoridades a permitir com que os iemenitas caminhem, tá? Caminhem até Israel para combater Israel dentro do território
israelense. Ou seja, os Houthis realmente são impressionantes. E uma das declarações hoje do porta-voz Yahya Sari, em novos ataques que aconteceram hoje, né, inclusive ataques que aconteceram em Beersheba, né, com um detalhe bastante importante, Eduardo, né, os Houthis, Israel, resolveram ampliar, né, o número de baterias ali sobre o aeroporto de Ben Gurion, né, e aí, né, ao mesmo tempo, Israel teria descuidado, né, ou, não sei se chegou a tanto, retirado até, mas descuidado de outras áreas importantes. O que fizeram os Houthis? Jogaram o míssil Palestina 2 hoje, que é o hipersônico deles, não sobre Ben Gurion, porque se jogasse lá, também atingiria o alvo, porque é um míssil hipersônico e que as baterias ocidentais não têm condição de interceptar. Eles jogaram um míssil no alvo que até agora nem Israel quer falar qual é o alvo, nem os Houthis estão a falar sobre esse alvo. Quando isso acontece, em geral, é porque é um negócio sério, tá? Eles jogaram o seu míssil justamente sobre Beersheba. De onde os Houthis tiveram essa informação? É a questão. E aí a questão, né, por trás da questão, é que talvez os Houthis estejam trabalhando também, estejam implementando, ou já esteja em curso, na verdade, um serviço de inteligência que atue, neste momento, dentro do Estado de Israel. Ou seja, tudo que Israel costuma fazer com seus inimigos, os Houthis, neste momento, poderia estar a fazer também em relação a Israel. O que impressiona, porque parece que os iemenitas não têm limites, né? Parece que a coragem, né, a inteligência dos iemenitas, parece que, neste momento, são ilimitadas. E eles, neste caso, se colocam como a força, né, que mais teria condição de gerar um combate a Israel. E o detalhe importante da declaração, para terminar, do Malik al-Houthi foi a seguinte, não, na verdade, o Yahya Sari hoje, né, de que eles querem, na verdade, gerar esses danos para Israel, vão continuar atacando Israel, mesmo sabendo de todas as consequências que o Iêmen pode sofrer. Isso é impressionante, porque eles não são inocentes. Eles não são românticos. Eles sabem, por exemplo, que eles podem sofrer demais com essa manobra, né? E com esses ataques a Israel. Eles sabem disso. Eles têm toda a noção disso. O que é impressionante é que tanto a liderança militar, como qualquer militar iemenita, como o povo do Iêmen, também parece ter noção sobre isso. E todos estão juntos junto pela mesma causa, que seria a causa de continuar a atuar contra Israel até que eles saiam de Gaza, né, interrompam os bombardeios e permita ali, termine com o cerco e permita a entrada de ajuda humanitária aos irmãos e irmãs palestinos e palestinas que estão sofrendo na Cisjordânia, mas sobretudo em Gaza neste momento. Entendi. Sobre a questão da Arábia Saudita e Jordânia, a gente sabe que são governos colaboracionistas, né? Mas além disso tem a questão propriamente militar, né? Tipo, se colocando assim, é ruim, né? Mas se colocando no lugar desses líderes árabes, por exemplo, da Arábia Saudita e a Jordânia, se eles deixassem um corredor ali para esses iemenitas passarem, eles se tornariam um alvo ali, esses seus países virariam alvo dos ataques aéreos de Israel. Israel não ia esperar os iemenitas passarem pela Arábia Saudita ou pela Jordânia para poder entrar no Estado de Israel. Eles iam atacar a Jordânia e a Arábia Saudita, já que o que eles mais fazem é desrespeitar espaço aéreo, eles iam atacar os iemenitas que passassem por esses corredores dentro tanto da Jordânia quanto do Estado de Israel. Então, vocês têm que ver que não é só a questão de querer ou não querer, né? A gente sabe que a Arábia Saudita e Jordânia não querem, né? Não lutam contra o Estado de Israel, mas além de não querer, ainda tem essa questão que deixaria seus próprios países como alvo dos ataques aéreos de Israel, que iriam atacar os militantes Houthis que passariam por ali do Iêmen, né? Na verdade é assim, né? Vai ter um momento em que os países árabes vão ter que decidir, né? O que eles querem com Israel. Porque o que a gente vê
é uma constante ilusão em relação... a ilusão que eles têm em relação a Israel é a mesma ilusão que muitas nações ainda têm em relação ao Ocidente, tá? Que dá para esperar alguma coisa do Ocidente. O Brasil, por exemplo, acha que pode esperar qualquer coisa, que dá para acreditar nos Estados Unidos. Tem muita gente, não assim, eu critico muito o governo Lula, tá? Mas essa parada é uma parada muito difícil. Porque tem muita gente na esquerda que acredita nisso também. Assim como também a direita, os portais, as TVs, a TV Globo, o Estadão que está cada vez mais nefasto, né? Aliás, gente, façam um favor para o mundo. Parem de ler o Estadão, essa porcaria. Tá? A mesma edição online. Eles fazem oferta para mim todos os dias. Já chegaram, inclusive, a fazer oferta de pagar, acho que R$1,90 para ter todo o acesso, né, à edição digital. Tal. Eu não quero ler essa porcaria. Não quero ler. A gente precisa parar. Tá? Até porque quando eu quero ler, eu vou lá e dou um jeito e quebro, né? E acabo lendo. Tá? Num certo momento, tá? Esses países precisam entender que Israel quer tomar toda aquela região. Toda aquela região. O que Israel está fazendo hoje com o Líbano, né? Claramente mostra isso, né? O Líbano é o próximo país que eles querem balcanizar, assim como já estão fazendo com a Síria. Então eles querem fazer isso com o Líbano e posteriormente vão fazer isso com o Iraque também. Balcanizar o próprio Iraque. O Iraque hoje tem um governo que tem muita dificuldade para impedir a presença das bases estadunidenses no seu território e tudo mais, né? É um governo que é muito difícil para o governo iraquiano, mas, enfim, num certo momento é necessário também que o Iraque entenda isso. O Iraque é um dos próximos, né? O Líbano é um dos próximos, né? Também. E a Jordânia, num certo momento, Israel vai atacar a Jordânia quando ele desejar, quando ele quiser. E não vai ter resistência nenhuma. Tá? Essa ideia messiânica do grande Israel está cada vez mais viva na mente desses doentes, né? Porque são pessoas doentes, né? Completamente. Então, na verdade, eles podem ter um tempo, por exemplo, a Arábia Saudita vai demorar muito mais para ser atacada por Israel pelo alinhamento que ela tem hoje em relação aos Estados Unidos e indiretamente também a Israel. A mesma coisa, né? O nefasto Emirados Árabes Unidos, porque muita gente fala da Arábia Saudita, mas as pessoas não têm noção de como nefastos são os Emirates. Muito mais do que o Bahrein, que na verdade é o prostíbulo de todos aqueles sheiks, né, ali do Oriente Médio. Então, lá na Arábia Saudita, quando a coisa é muito séria, não pode ter boate, não pode ter bar, não pode ter nada, tal. Aí você pensa assim, todas as lideranças ali políticas, os bilionários da Arábia Saudita, são muito respeitosos em relação à religião, então aceitam plenamente que não possa ter boteco, não possa ter prostíbulo, não possa ter motel, não pode ter boate, não pode ter nada. Não! Os endinheirados vão tudo para o Bahrein, né? Que lá é o prostíbulo do Oriente Médio, tá? No Bahrein. Um país horroroso, né? Horrível. Mas não é nada perto do que é os Emirados Árabes Unidos. O deles também está guardado. Faz parte também do objetivo de tomar tudo ali. É Kuwait, é Líbano, é Síria. Tá? O tal do grande Israel doentio, né? Acha, inclusive, que vai ter população para povoar tudo isso daí, né? Eles acreditam piamente nisso. Então, a questão não é se eles podem. É que eles acham que podem. A questão não é se eles vão conseguir povoar ou não. Para eles, a questão mais importante é que todos esses territórios sejam incluídos no Estado de Israel. Israel controle todos. Ainda que eles tenham que massacrar toda a população, exterminar toda a população, se eles não tiverem gente, né, pessoas suficientes para ocupar esses territórios, esses territórios podem ficar completamente despovoados da população original. Não tem nenhum problema. Eles estão testando hoje em Gaza, né, a paciência do mundo e estão vencendo. Eles estão percebendo que o mundo permite que eles façam qualquer coisa. Eles estão fazendo, neste momento, um crime que é maior, entendam isso, é maior do que os nazis fizeram na época da Segunda Guerra Mundial. É maior do que os nazis fizeram. Tá? Contra antepassados judeus deles e deixando claro, não foi somente contra judeus. Tá? Porque ninguém fala disso. Mas, proporcionalmente, talvez os ciganos tenham perdido muito mais gente do que os judeus. Tá? Sem contar os russos, por exemplo, que perderam quase 30 milhões de pessoas. Ok? Mas o drama todo, a narrativa, que o povo judeu, o povo judeu foi um dos povos que foi massacrado pelos nazis. Né? Agora, o que foi feito ali, hoje,
né? Não é pior, né, do que está sendo feito em Gaza. Ok? Então, na verdade, eles estão testando a paciência do mundo e estão percebendo que eles conseguem. Gaza é um laboratório para eles fazerem com a Jordânia, com o Líbano, com a Síria, que estão bombardeando constantemente, e com o Iraque, a mesma coisa no futuro. Para chegar depois contra o grande inimigo que eles acham que tem naquela região, que sequer para eles é a Turquia, que a Turquia, na percepção lá dos sionistas, né, será domada pelos Estados Unidos no momento decisivo. O grande inimigo nesse caso aí seria o Irã, né? E eles marchariam, portanto, sobre o Irã, né? Não sei com quais soldados, para destruir completamente o Irã. Então, na verdade, Israel é um perigo para todos aqueles países. Só que eles acham, por exemplo, que está tudo muito bem, não vai ser agora, vai demorar, então é melhor ficar ao lado de Israel. Então, num certo momento, vão ter que decidir. Você tem razão, a questão aí que é difícil para essas lideranças, né? Agora, também a gente não pode descartar que, num certo momento, as populações desses países podem se rebelar também, né? Pode se rebelar. E aí não sabemos o que pode acontecer. Você tem razão, é difícil, mas eu acho que, num certo momento, vão ter que escolher o que querem. E o país que mais precisa escolher o que quer neste momento não é nem a Síria, que já está completamente balcanizada, destruída, com aquele canalha no poder, é o Líbano. Porque o Líbano, né, o governo libanês, né, ainda acha que dá para negociar, por incrível que pareça. O governo libanês acha que não precisa partir para ações semelhantes ao que o Hezbollah praticava contra Israel. O governo libanês ainda acha que o melhor é o Líbano tal. E, enquanto isso, Israel bombardeia constantemente o Líbano. Bombardeia totalmente ali o sul do Líbano, né? Bombardeia a área de Trípoli, bombardeia tudo que eles podem, né? À vontade, né? Mas Josa, já tem uma visão assim, você não acha que do ponto de vista do governo libanês e do ponto de vista do próprio grupo do Líbano, né? O Reis, né? Para não falar muito o nome, porque esse nome é meio complicado aqui no YouTube. Enfim, a bandeira amarelinha lá, o grupo do Líbano. Esses ataques de Israel, embora sejam ataques mortais, ali, ataques pontuais, são ataques aceitáveis do ponto de vista de que é melhor do que uma guerra total, porque a gente tem que lembrar que Israel, acho, nos primeiros 2 dias, acho que Israel matou 4.000, né? 2 ou 3 dias, o Israel matou 4.000 libaneses, né? E tem outro problema também, porque lembrando que durante aquela guerra, daquele confronto total entre o grupo do Líbano e Israel, os libaneses fugiram para a Síria. E agora não tem nem mais a fuga para a Síria. Então, eu acho que uma quarta guerra do Líbano, que seria a quarta guerra do Líbano, seria muito complicado atualmente para a população. Então, você não acha que, por exemplo, por causa disso, porque, tudo bem, o governo do Líbano a gente sabe que é complicado, mas a não reação do próprio grupo do Líbano me faz ver uma certa cautela com relação a esses ataques israelenses. Tipo, matou um comandante nosso, a gente substitui, a gente tenta disfarçar mais o nosso percurso, né? Melhorar nossa inteligência e mantém esse, entre aspas, cessar-fogo frágil, vamos dizer assim, né? Você não vê esse tipo de questão? Não, não vejo. Eu acho que é um erro estratégico muito grande do governo libanês, porque Israel está anexando o sul do Líbano, pouco a pouco. É isso que está acontecendo, né? Este é um ponto. 2 pontos aí interessantes. Um deles é Mas que está o havendo a governo... invasão por terra também? Não, Israel está tomando território, está tomando áreas, assim, já está ali tem áreas já controladas por Israel no sul do Líbano, tá? E Mas tudo... é uma área muito grande, porque o, Não, não, o, o grupo não, do não é muito Líbano grande. Não, geralmente ataca, né, quando é não, uma não, não, não. invasão por O terra. grupo o grupo aí que você fala aí no caso, a resistência libanesa, ela não está atuando. Ela deixou de lado a atuação. Ela se retirou da atuação contra Israel para deixar o governo libanês atuar.
tá? Porque havia uma pressão muito grande contra a resistência islâmica do Líbano, tá? E de onde veio essa pressão? A resistência islâmica do Líbano veio do governo do Líbano, que é um governo pró-Ocidente, que é um governo composto por agentes do Ocidente, que é um governo que inferniza o Hezbollah, um governo que cria, na verdade, estabeleceu uma guerra midiática contra o Hezbollah. Oh, desculpa, não é para... Assim, no meu canal eu falo isso à vontade, não tem nenhum problema, mas eu entendo, né? A resistência, ela vem sofrendo ataques midiáticos impressionantes, porque esse pessoal aí foi colocado no poder, inclusive, para ajudar a atacar a resistência. E neste momento, o governo libanês só não aceitou, né? Enfim, atacar a resistência para receber suas armas, porque o que está pressionando Israel neste momento? Qual é a pressão que Israel está fazendo juntamente com os Estados Unidos? Para que a resistência libanesa entregue as armas, tá? Israel quer que a resistência libanesa não tenha armas para eles destruir tudo, né? Assim como também Israel desejava, né? E aí tentou jogar pressão, e o Washington falou: essa pressão a gente não vai adiantar, a gente não vai conseguir pressionar os caras em relação a isso. Já há uma pressão sobre o enriquecimento de urânio deles que não está funcionando. Essa pressão que vocês querem não vai funcionar. Qual pressão? Israel queria, tá, que o Ocidente pressionasse o Irã para que o Irã jogasse no lixo a sua missilística e tivesse mísseis com limites, né? Com uma quilometragem limitada. Mísseis que não chegariam ao Estado de Israel. Olha isso. Eles querem tudo. Para quê? Para depois destruir completamente o Irã. É isso que eles querem. Quando você fala, por exemplo, dessa questão de não estar atacando mais, tal, Israel sabe perfeitamente que ataques muito sérios em Beirute, neste momento, pode fazer com que a população se revolte contra o governo libanês, né? E exija que o Hezbollah volte, né? A resistência volte aí aos ataques. Este é um ponto. O outro ponto é... Agora pode falar. Já foi, né? Quando você fala que Israel, enfim, conseguiu eliminar muita gente, inclusive civis, que é a tática deles mesmo, a gente precisa deixar claro o seguinte: Israel aceitou um cessar-fogo também. E por que aceitou um cessar-fogo? Porque o norte de Israel estava ficando despovoado. Israel também estava levando muitos danos naquele momento. Tá? Mesmo fragilizado como estava, né, o Hezbollah conseguiu atingir a profundidade ali do território norte de Israel, né, com ataques que estava baixando, estava chegando a capital Tel Aviv, né? Já não era mais Haifa, estava chegando em Tel Aviv. E neste momento, né, um grande percentual das pessoas que foi embora ali do norte de Israel não voltou mais, né? Então havia uma derrota em curso. E o Israel aceitou naquela ocasião o cessar-fogo porque também estava gerando danos. É muito importante ter isso claro. Israel, como o filhote, né, doente, mal formado, né, com DNA prejudicado, né, enfim, só aceita a linguagem da força também. Não aceita, não tem nenhum tipo de bondade. Eles olham para todo mundo ali como gente para ser exterminada, né? E eles só aceitam algum tipo de cessar-fogo quando eles entendem que eles estão levando danos. Eles também estavam levando muitos danos naquele momento, tá? E aí, o fato é que, enquanto havia aquela guerra, né, o Hezbollah estava conseguindo atacar muito seriamente também Israel. Ao mesmo tempo, havia uma campanha no Líbano, feita pelo governo libanês, inclusive, né, por portais ligados ao governo libanês. Não era o governo diretamente, tá? Mas por órgãos que eram financiados pelo governo, órgãos ligados ao governo, de que as mortes eram também muito por culpa do Hezbollah. Né? Que Israel só estava atacando por causa do Hezbollah. E foi a partir daí, inclusive, que o Hezbollah, como essa pressão ficou muito forte, resolveu deixar de lado a atuação contra Israel para falar, não, já que é assim, que o governo libanês cuide disso e tal, até porque ele estava realmente perdendo muito prestígio. Né? Então, a questão não há uma ocupação maior neste momento por uma questão circunstancial, mas o primeiro plano é tomar o Líbano, né?
começa sempre ali por uma área, vai ser uma área do sul, ali vai gerar assentamentos, né? Expulsar a população, se fortificar nessa posição, para depois tentar tomar outras áreas também. Este é o cenário, que é mais ou menos o cenário que acontece hoje com a Cisjordânia. Tá? Então, a questão veja, é necessário ter uma visão estratégica e entender o seguinte, tá? Eles querem tomar o nosso território. Quando é que a gente vai enfrentá-los? A gente vai ficar esperando quando eles já estão colocando esse plano, né? E a aceleração desse plano, inclusive, né, ocorre neste momento porque o doente mental lá de Tel Aviv, né, o Bibi, né, que precisa viver como aquelas pessoas da época da Bíblia e tal, precisa viver 1.200 anos sendo torturado, né, para pagar por 0,0, coloca 1 milhão de zero aí, 0,1% dos crimes que ele praticou, né? Esse canalha aí, no caso, eu já perdi o eixo, né? Fui fazer esse comentário adicional, perdi o eixo. Mas ele só conhece a linguagem da força. Então, é necessário, portanto, entender, porque o Bibi, ele quer tomar o Líbano, ele vai tomar no certo momento, né? E aí é necessário que o Líbano entenda o que ele quer. Vai continuar fazendo de conta que não está acontecendo nada? É porque o Líbano não responde nenhum ataque de Israel, assim como a Síria também não responde nenhum ataque feito ao território sírio hoje, mas aí a gente sabe que o Jolani foi colocado no poder pela Turquia e por Israel, né? Para fazer o que está fazendo agora, né? Então, a questão é saber até que ponto o Líbano vai continuar a aceitar o mesmo que aceita a Arábia Saudita, né? Vamos dar um tempo, né? Eles vão atacar a gente lá no futuro, né? Então a gente pode viver durante um tempo livres, com a nossa soberania e assim por diante, tá? Tá, a Arábia Saudita pode se dar ao luxo de viver essa espera. O Líbano talvez não tenha mais essa liberdade, esse tempo. O ataque à Síria, tá? Foi um ataque que se insere dentro dessa onda de ataques a outras nações. Não foi um ataque só. E o ataque à Síria, ao mesmo tempo, fragilizou um país mais do que qualquer um outro país ali da área, o Líbano. Por isso que o Líbano é o próximo alvo. Tá? Porque o ataque que foi feito à Síria prejudicou demais o Líbano. Ao mesmo tempo, Israel está incentivando, né, uma guerra do próprio Jolani, né, contra as forças libanesas do norte do Líbano, né, posições do Hezbollah, inclusive, e tal. Né? Então, o Líbano é o próximo, e a prova de que é o próximo é o fato de que o Líbano foi o país que mais ficou fragilizado depois da tomada da Síria pelo Ocidente. Entendi. E você já entendeu aí realmente o que está acontecendo ali na Síria, nesse confronto? Israel busca ali criar um Estado druso, porque eu li que, como Israel não tem população suficiente para poder ocupar a Síria, a ideia é criar um Estado druso ali para poder fragmentar a Síria e diminuir o poder da Turquia, né? Que é, realmente quem controla ali o Jolani. É essa a visão? Olha, essa questão da guerra em Sueida, né, um outro acontecimento bastante complexo, né? Bom, deixando claro que Sueida era uma província ali na Síria em que as coisas funcionavam muito bem, tá? Nós tínhamos ali em Sueida, nós temos em Sueida cristãos, nós temos os drusos, nós temos, sobretudo, temos beduínos, né, e outras minorias. Nos piores momentos da Síria, mesmo nos momentos do Bashar, como agora nos momentos também do atual governo, Suaída sempre conseguiu ser um local em que as pessoas conseguiam conviver. Além disso, o governo regional de Sueida sempre conseguiu ter um controle administrativo sobre a área e sempre praticou uma gestão bastante eficiente também dos recursos da área. O governo de Sueida também sempre conseguiu manter uma convivência pacífica entre todas as populações, as etnias que vivem nesta área. Tá? Darar é um pouco parecido, que fica na fronteira. Darar com Sueida formam o que a gente conhece como o Harum, a região do Harum. Ok. Então, as hostilidades que estão acontecendo neste momento lá em Sueida, né,
foi algo criado, sobretudo por Israel. Tá? Se havia um local onde as pessoas conviviam em paz, né? Onde nem mesmo os corta-cabeças conseguiram impor, né, o seu domínio, era naquela área de Suída. Então foi bastante estranho que, num certo momento, beduínos começassem, né, a atacar os drusos e drusos começassem também a atacar os beduínos. Deixando muito claro, não são todos os drusos que são favoráveis a Israel. Tá? Embora uma certa quantidade de drusos vivam em Israel, Israel sempre tentou mostrar para os drusos que vivem no seu território que eles, enfim, são respeitados como minoria, blá, 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 porque Israel gostaria que, num certo momento, né, quando eles tentassem tomar a área de Sueida, né, os drusos que ali vivem se lembrariam disso, né, que os drusos que vivem em Israel são muito bem protegidos, blá, 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 né? Ok, tá? O que ocorre é que tivemos ali, né, hostilidades entre os beduínos. Né? Um detalhe interessante que é sobre essa questão do governo de Sueida, na época em que os militares não tinham, recebiam um pagamento protocolar por parte do governo de Bashar al-Assad, que errou muito, tá? Diga-se, né? Os policiais, os militares ganhavam uma miséria, né? Lá em Sueida, né, o governo fazia de tudo para entregar um bom salário para os seus funcionários públicos, e com toda a dificuldade. Para você ter uma ideia, depois que houve essa crise na Síria, o governo teve muita dificuldade para conseguir pagar, fez esforços gigantescos e há 2 meses atrás conseguiu fazer todos os pagamentos atrasados. Né? Isso não está acontecendo em outros locais, nenhum outro local da Síria. Funcionários públicos estão recebendo seus salários em dia. Em alguns lugares, sequer estão recebendo salários. Tá? O governo não está nem aí para a população da Síria, o governo Jolani. Né? Então, só que há algum tempo atrás, coisa de 3 meses atrás, se intensificou demais, né, a seca na região desértica lá de Sueida, que é a região por excelência onde ficam os beduínos. Né? Os beduínos que são os pastores, né? Eles têm ali os seus animais, né? E eles precisam, na verdade, circular com seus animais para outras áreas. Tal. E num certo momento é muito provável, tá? Que as hostilidades tenham sido trabalhadas justamente em relação a esse fator natural dos beduínos. Como, por exemplo, né, acusando ali, por exemplo, o governo, acusando os drusos de que provavelmente impedir com que a água circulasse para a região e assim por diante. Não se sabe propriamente qual foi o que, enfim, a fagulha, né? Mas o fato é que foi criado aí essas hostilidades, né? E aí, quando a hostilidade começou, o que faz o Jolani? O Jolani ele manda suas tropas para Sueida e ele resolve, né, o que os drusos supunham, o que os beduínos supunham também, é que o governo da Síria iria até o local para estabelecer um cessar-fogo entre as partes em briga, né, e tudo bem, né, parariam de brigar. O que faz o governo Jolani é atacar, né, os drusos. E não há nenhum ataque que o governo faz contra os beduínos, pelo menos que eu saiba. Né? Então, isso mostrou claramente que os beduínos estavam a ser utilizados, provavelmente por Israel, mas sobretudo pelo governo da Síria, do Jolani, contra os drusos. Porque o Jolani, na verdade, tem ali uma certa antipatia com os drusos, dentre outras coisas, porque os drusos, né, é um povo que mantinham em Sueida uma autoridade, né, legitimada pelo bom governo, legitimada pelos esforços do governo regional de manter a boa convivência entre as pessoas, ou seja, o que acontecia em Sueida era algo muito diferente do que acontecia no restante da Síria do Jolani. Então, o Jolani tinha um ódio em relação a isso. Não era nem em virtude de que os drusos, em teoria, queriam a proteção do Estado de Israel, porque não são todos que querem isso, né? Era porque os drusos que vivem lá em Sueida, eles mantinham um governo que funcionava, né? Algo diferente do que funciona no restante da Síria, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles foram lá e atacaram, né, assassinaram muitos drusos, né, ao mesmo tempo, né, que os drusos conseguiram reagir, né, e aí, de certa forma, houve também, né, alguns locais ali de Sueida, a expulsão das tropas do governo pelos militares, né, e pelos civis, né, que se armaram lá em Sueida para enfrentar o governo Jolani que estava matando as pessoas, tá? E aí o governo Jolani agora exige, juntamente com os Estados Unidos e tudo mais, que os drusos entreguem também o quê? As suas armas, né? As suas armas. Israel, ao mesmo tempo, tem interesse em Sueida, porque Israel precisa de Sueida barra Darar, né? Para unir este território, essa parte aí, né? A parte do território sírio que é controlada ali pelos
pelos curdos e também pelos Estados Unidos, né, no chamado Corredor de Davi. E este Corredor de Davi seria o espaço terrestre através do qual as tropas de Israel poderiam chegar até o Irã, né? E atacar o Irã. Então, eles querem, na verdade, estabelecer esse território. Ao mesmo tempo, muito se fala que os drusos são pró-Israel. Não, eles também são contra isso, né? Eles também não querem, na verdade, que Israel tome conta daquela região ali, né? Para formar esse corredor de Davi, né? Então, a situação é muito complicada na Síria, e o que se fala neste momento é que o Jolani, talvez, ele já não consiga mais, né, patrocinar tanto os interesses de Israel no local, como os interesses da Turquia, de certa forma. Ele não está defendendo o interesse de ninguém, tá? Mas o fato é que já se fala da possível substituição do Jolani por uma outra liderança da Síria. E de onde viria essa liderança para ficar no lugar do Jolani lá em Damasco? Essa liderança viria do Kurdistão. Não é por acaso que houve um acordo, né, algum tempo atrás ali, para que o Kurdistão aceitasse ali uma trégua, né? Parasse de lutar, entregasse suas armas, tá? Tá tudo pacificado ali na área do Kurdistão, tá? Por quê? Porque o Kurdistão, como todo mundo sabe, sempre foi um povo naquela região que defendeu os interesses ocidentais, tá? Inclusive interesse de Israel, né? Então, um líder curdo poderia tomar o lugar do Jolani. Da mesma forma que o Ocidente começou a olhar para a Síria como local que precisava ser... a Síria do Jolani, né? Precisava ser legitimada, a Síria voltou aos mecanismos financeiros internacionais, sanções foram retiradas da Síria do Jolani, do terrorista do Jolani, né? Por quê? Porque o Jolani cumpria um serviço ali para o Ocidente. Da mesma forma, né? Conseguiram estabelecer ali um acordo favorável aos curdos, justamente porque os curdos poderiam também atuar, num certo momento, em favor dos Estados Unidos e de Israel. E essa atuação também pode ser uma atuação no futuro contra o Irã, tá? Mas, num primeiro momento, caso o Jolani saia do poder, existe aí uma expectativa de que uma liderança curda possa assumir o controle de Damasco. Entendi, mas não seria difícil ter uma liderança do Kurdistão no governo sírio, devido ao fato de que os curdos não são, assim, vamos dizer assim, por exemplo, como é que a Hayat Tahrir al-Sham iria aceitar uma coisa dessa, e principalmente a Turquia? A Turquia, que é inimiga dos curdos aí já há séculos, né? Não seria difícil por causa Então, disso? então, o acordo, na verdade, que foi feito com os curdos, também estabeleceu boas relações com Ankara, né? Deixando claro, a Turquia late, mas nunca vai enfrentar os Estados Unidos. Nunca. É mais fácil que a Turquia enfrente a Rússia do que os Estados Unidos. Tá? Não dá para confiar na Turquia. O Hayat Tahrir al-Sham, ele sairia do poder juntamente com o Jolani. Né? Não há resistência na Síria. Todos os terroristas que estão hoje no guarda-chuva do Hayat Tahrir al-Sham são pró-Ocidente. Não são, porque grande parte deles são militantes da Al-Qaeda e também do Estado Islâmico. O que as pessoas não entendem é que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico nunca defendeu interesses, né, da resistência islâmica, mas interesses ocidentais, interesses de Israel, inclusive. Vocês precisam só entender, como prova do que eu estou falando, é que o tal do Estado Islâmico nunca atacou Israel. Nunca, em toda a sua história de existência, nunca atacaram Israel. A Al-Qaeda também. Então, na verdade, esse grupo não teria poder para resistir, caso quisesse resistir, contra o Ocidente. Pelo contrário, esse grupo poderia ser instrumentalizado pelo Ocidente, né, para facilitar, inclusive, a chegada de um governo curdo ali em Damasco. Essa é só uma hipótese. Pode ser uma liderança também de outro local, de outra minoria, né? Não vai ser uma liderança drusa, né? Não vai ser uma liderança com relações com a Rússia, nada disso. Vai ser uma liderança pró-ocidental. Agora, enquanto isso só vai acontecer enquanto o Ocidente, enfim, entender, né,
que Jolani já não faz mais o seu trabalho, porque por enquanto ele está fazendo as duras penas do seu trabalho. Ele foi atacado, né, o Palácio do Governo foi atacado, né, ninguém falou nada, o direito internacional nada disse, né, na prática, mesmo que seja a Síria do Jolani, houve um atentado contra o Palácio Presidencial, né, nada foi dito, né, e, enfim, por enquanto, ele ainda se está mesmo no poder, ele está no poder, porque ainda gerencia muito bem os interesses de Israel e também da Turquia, de certa forma, e também do Ocidente, tá? Os interesses de Israel e Turquia, eles coincidem até um certo ponto. E é justamente essa confluência que permitiu o ataque à Síria, porque ele foi perpetrado diretamente, né, pelo Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, quase diretamente por Turquia e Israel, né, e mais indiretamente por todo o Ocidente, tá? A Turquia presumindo que o ataque a Bashar al-Assad levaria, né, Ankara a reestabelecer o Império Otomano, tomando inicialmente a Síria, enquanto Israel supunha que a derrota na Síria levaria do Bashar al-Assad, levaria Israel a tomar completamente a Síria. Então, veja, Israel olhava para a Síria como um território que seria totalmente ocupado por Israel, né, ignorando, né, a Turquia, inclusive a parte norte da Síria, que estaria na fronteira com a Turquia. A Turquia presumiu que tomaria a Síria para o seu controle, né, ignorando, inclusive, né, a parte sul da Síria, que faria fronteira com Israel. Então, os loucos, os dementes, os doentes mentais, né, tanto o Erdogan como também o Bibi, né, tinham essa perspectiva. Num certo momento, eles brigariam. E aí, qual é a aposta de ambos os lados? Né? Israel apostaria que, né, primeiro, a Turquia apostaria claramente que nessa hora H o Ocidente ficaria ao seu lado, até porque nós, da Turquia, somos da OTAN. Israel, ao mesmo tempo, entende que na hora H o Ocidente vai ficar ao seu lado, porque Israel não é da OTAN, mas se for o caso, Israel, né, se junta aos Estados Unidos para bombardear qualquer país da OTAN, inclusive a dona Turquia. Não, eu tô cada vez mais convencido. Eu sei que você não é adepto dessa proposta, mas tô cada vez mais convencido que Israel e Estados Unidos fazem parte da mesma elite. Então não há, não há controvérsia entre o que um faz e o outro. Eu acho que eles planejam tudo em conjunto, suas ações, né? Não quer dizer que sempre dê certo. Por exemplo, o ataque ao Irã não deu certo. Claramente, o Irã ganhou a guerra, né? Mas o planejamento ali é conjunto, na minha visão. Eu sei que você não concorda muito bem com isso, mas porque não há, tu vê as rusgas que eles têm, pelo menos é mais uma coisa assim que fica mais pela imprensa, né? Você não vê claramente assim, tipo, você não vê o Biden parando de mandar armas para Israel, como fez com o Zelensky, por exemplo. O Biden não, desculpe, o Trump, né? Nesse ponto assim. Então, é, você não acha que, por exemplo, o Trump, no caso da Ucrânia, ele se convenceu que é impossível ganhar aquela guerra, e já no caso de Gaza, ele acredita que o Netanyahu tem capacidade de derrotar militarmente o grupo H ali, ou pelo menos expulsar os palestinos, e por isso ele continua investindo no Netanyahu? Ou você acha que ainda há realmente uma dúvida assim, com relação ao Trump? Então, eu não costumo olhar muito para os homens, né? Mas o que motiva os homens, né? Em relação à Ucrânia, havia claramente uma tentativa de terminar com a guerra, né? O que o Trump percebeu agora, porque o Trump ele vive numa panela de pressão, tá? Está sendo pressionado de todos os lados nos Estados Unidos também. E é ele que se exploda, né? Quando eu falo isso, não estou mantendo nenhum tipo de solidariedade aqui e carinho por esse fascista, né? Mas é ele que se exploda, né? Ele, toda a família dele, eu quero que se exploda todos da família Trump. Né? Todos, não tem solidariedade por nenhum. Mas a esposa dele, se é casada com Trump, não vale nada também. Tem que ser explodido também. Tá? Todos eles. Então, na verdade, assim, o Trump, assim, o Biden é tão fascistoide, tão sionista quanto o Trump. O Biden, contudo, ele era um cara que tinha um olhar para aquela região diferente
do Trump, tá? Ele via, pelo menos ele via pessoas para serem mortas, mas ele via pessoas. O Trump não vê pessoas. O Trump, ele não consegue ver, né, algum tipo de ser humano. Ele vê algumas pessoas, né, sobretudo aquelas que ele respeitam, né? Quando ele pensa o Oriente Médio, ele está pouco se lixando para Israel, para Palestina, ou para Líbano, ou para Síria. Ele não dá a menor importância para nenhuma pessoa que vive naquela região. Tá? O Trump é o tipo supremacista que acha que aquelas pessoas são inferiores por serem daquela região. Ok? Diferentemente do Biden, o que não entrega nenhuma grande qualidade ao Biden, diga-se de passagem. O que acontece, no caso, a gente tem que olhar para o que era a proposta, né, de governo do Trump no início. O que está acontecendo com essa proposta agora? E aí a gente precisa olhar o que é a correlação de forças dentro dos Estados Unidos, a luta, não somente de classes, né, perdoa Marx, mas também a luta na classe lá nos Estados Unidos, né, porque existem setores, né, que defendem interesses diferentes dentro dos Estados Unidos, né. Então, veja, as ações do Trump, quando tentou interromper a guerra na Ucrânia, mostravam claramente que ele queria acabar essa guerra na Ucrânia. E ele queria terminar a guerra na Ucrânia porque ele tinha uma visão muito mais sofisticada, a meu ver, do que o Biden, de que a Rússia não pode ser, né, o inimigo com o que os Estados Unidos têm que gastar toda a sua pólvora. Porque o grande inimigo é outro, né, é a China. O Trump tem essa visão. Ao mesmo tempo, ele entende que, né, se ele consegue trazer a Rússia para o lado, né, dos Estados Unidos, aí sim ele pode fragilizar muito a China. E no futuro, inclusive, não somente ele poderia, se conseguisse fragilizar a China, atacar a China, mas ele teria ao seu lado, né, uma potência militar, bélica, nuclear, ao lado dos Estados Unidos, no eventual guerra contra a China. É isso que passa na cabeça daquele doido, né? Ele esqueceu de combinar com os russos e com o Putin, que é muito leal a quem esteve com a Rússia durante toda essa crise, que são os chineses, né? Ok, então aí, num certo momento, quando ele viu que não tem como acabar com a guerra na Ucrânia, ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu, né, se afastar da guerra na Ucrânia e continuar com a guerra indiretamente através da Europa. Como ele resolveu fazer isso? O setor bélico pressiona o tempo inteiro para que tenha mais guerras. O setor bélico pressionou, inclusive, ele, quando ele fez o acordo com os Houthis, tá? E ele manteve o acordo com os Houthis, tá? Eu ainda acredito que, mesmo em relação a Gaza, houve, num certo momento ali, uma tentativa do Trump, porque foi o cessar-fogo estabelecido em Gaza no primeiro momento, foi feito por causa do Trump, não foi feito por causa do Biden. Tá? Depois, Israel se aproveitou da situação para instaurar um novo tipo de guerra, que é a guerra genocida. Tá? No primeiro momento, a gente não tem uma claramente, né, assim, nenhuma fala, nenhum sinal de que o governo Trump estaria favorável àquilo. Ele não estava necessariamente falando o contrário, mas ele não havia sinal de que ele estava favorável. Qual era o problema ali? O problema é que há muitas questões que ele precisa resolver nos Estados Unidos para trazer os Estados Unidos de volta. E ele não vai conseguir, né? Em médio prazo, não vai conseguir, talvez num longo prazo, talvez não consiga mais também, e não vai conseguir, sobretudo, no curto prazo, né? Então, muitas das promessas que ele começou a fazer, as pessoas começaram a perceber que ele não iria cumprir. Uma pressão começou a ser muito forte ao seu governo, né? Ele ficou fragilizado, e aí aquela questão que eu falo sempre, né? Quando ele fica isolado, né, ele acaba ficando refém do sionismo, tá? Porque o sionismo é um setor que comanda também os Estados Unidos, né? E que estava por trás do governo Biden, né? E passou a ficar por trás do governo Trump. Por mais que eles sejam muito semelhantes, né? Eles têm diferenças. Precisamos olhar para essas diferenças, né? Porque essas diferenças representam interesses, né? Não são os mesmos interesses que estão por trás de Trump e Biden, tá? Há interesses diferentes, tá? De um certo momento, as indústrias da tecnologia passaram para o lado do Trump. Elas estavam todos do lado do Biden. Por que elas fizeram isso? Interesses, né? Os interesses movem os homens, tá? Os interesses mudam também a correlação de forças, os interesses colocam o apoio ou retiram o apoio de uma certa liderança, que, na minha opinião, foi muito o que aconteceu com o Trump. Isso não é algo que mostra a qualidade do Trump. Ele não tem qualidade nenhuma.
né? Ele apenas era uma liderança que olhava para a geopolítica mundial e a inserção dos Estados Unidos nessa geopolítica, na minha opinião, de uma maneira mais objetiva, tá? E pragmática em relação ao Biden. E eu acho até que isso poderia acontecer, a hipótese que eu defendo em relação a isso, pelo fato de que ele estava fora do governo, ele não estava dentro do governo, porque estar dentro do governo também dificulta para que a liderança consiga ter uma visão panorâmica e objetiva e pragmática sobre os acontecimentos, tá? Então, as coisas começaram a mudar à medida que o governo dele rapidamente começou a perder apoio lá dentro dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão que eu coloco aí. O apoio a Israel, neste momento, vai continuar, né, em virtude de que não tem mais o que fazer, tá? Agora, a prova de que este apoio a Israel não é o mesmo que acontecia é o fato de que, se o Biden estivesse no poder, se os democratas estivessem no poder, nós não teríamos um cessar-fogo dos Estados Unidos com os Houthis. Não haveria um entendimento, né, de que nós estamos perdendo. Porque esse entendimento de que nós estamos perdendo, que é um entendimento que o americano comum não tem, né, que os políticos americanos não têm, tá? E não tem por quê? Porque eles são a grande potência do mundo, eles foram acostumados a ser essa grande potência do mundo, eles foram condicionados a pensar que eles são a grande potência do mundo, né? Então eles têm dificuldade, na verdade, de ver como, né, essa grandeza está sendo afetada neste momento, tá? Essa mesma percepção que está dentro da gênese hoje dos americanos era uma percepção semelhante, né, de quem estava no governo dos Estados Unidos na gestão Biden, tá? Por estar dentro do governo, o Biden levou muito mais a fundo essa percepção sobre o meu governo é poderoso, nós não estamos perdendo, nós não estamos nos enfraquecendo, nós não estamos sendo golpeados, não estamos. Por mais que a gente receba um golpe, isso não é nada. Então, essa visão defeituosa, limitada do Biden, de que os Estados Unidos estava perdendo, era uma visão que o Trump, ele, ao chegar ao poder, ele não demonstra essa visão, né, do Biden. Ele deixa claro uma visão de que os Estados Unidos estavam perdendo, tá? E nesse sentido ele rompe um pouco com essa visão de potência dos Estados Unidos. E aí tem muitas consequências em relação a isso, né? Várias consequências que vão se sucedendo, tá? Então os homens não são, na verdade, tão responsáveis assim, tão responsáveis assim, por essas decisões todas, mas um jogo de interesses, né, e de poder que está por trás desses homens. Então, por causa disso, eu acho que há sim algumas diferenças, mas no fim das contas, o que eu penso é que ambos, tanto Trump como Biden, não valem absolutamente nada, porque ambos são made in USA, né? Entendi. Você gostaria de falar da guerra na Ucrânia agora? Houve um avanço em Pokrovsk. Então, eu vou deixar esse assunto para a próxima semana, né? Em virtude de que, a partir das Bom, 22 horas, eu tenho aqui uma outra questão para fazer. Rapidamente, é só falar que Pakrovsk já é uma luta dentro da cidade de Pakrovsk hoje pelas tropas russas em relação às ucranianas, né? E aí, o que acontece é que as tropas ucranianas, elas não criaram fortificações, linhas defensivas dentro da cidade, né? E elas não têm condição de criar essas linhas defensivas agora imediatamente, tá? Elas estão tomando os prédios residenciais, né? Só que, ao mesmo tempo, existem 4 lados, né? 4 locais por onde pode haver entrada e saída das tropas, né? Em 3 desses lados, aí, a Rússia já controla completamente entrada e saída. Só um lado em que as tropas ucranianas podem fugir de Pakrovsk, né? Só que já há um domínio de fogo também se instaurando sobre este outro local. As tropas ucranianas provavelmente vão ser vítimas vão ser fervidas por dentro de Pakrovsk. Há uma grande quantidade de tropas ali. As tropas russas que já batalham dentro da cidade já são num número muito grande, só que ao mesmo tempo, justamente para aquelas 3 áreas que estão sob controle da Rússia, outras quantidades de soldados russos estão a chegar constantemente a Pakrovsk, tá? O que a gente percebe nesse caso aí é que o mesmo que ocorreu em Okeretina, né, que foi uma fortaleza em que a Ucrânia não se deu conta de sair a tempo, e quando se retirou, foi bombardeada e milhares de soldados foram mortos, a mesma coisa pode acontecer também neste momento em Pakrovsk, tá? As coisas estão sérias em Pakrovsk. Em Konstantinovka há um bolsão no qual as tropas ucranianas já estão aprisionadas, e lá em Dnipropetrovsk, as tropas russas estão atacando e ganhando posições da Ucrânia, não na área, né,
mais ao norte, em Novo-Pavlovka, onde todo mundo presumia que a Rússia atacaria. As tropas russas estão tomando posições ucranianas no sul, na verdade, na garganta, né? Na garganta do pescoço ali do Oblast de Dnipropetrovsk. Nessa área, as tropas russas já ganharam 2 cidades, estão avançando, né, com muita tranquilidade ali sobre o espaço ali de Dnipropetrovsk. A coisa é muito grave para a Ucrânia, é muito grave, né? A possibilidade de perder mais territórios é real, né? Agora, sequer o comando militar e o comando político ucranianos estão preocupados com o destino dessas tropas lá em Pakrovsk. Eles não querem nem saber. E por quê? Que eles não estão preocupados com essas tropas que vão morrer, né? Não estão preocupadas, dentre outras coisas, porque eles não têm a menor preocupação com a Ucrânia, com os ucranianos ou com a pátria ucraniana. Eles são gerentes dos interesses da OTAN. E um detalhe mais interessante também sobre as tropas que estão lutando agora lá em Pakrovsk, que ao contrário das tropas que lutaram em Okhretina, né, aquelas tropas tiveram uma formação militar diferente. Em virtude de que a Ucrânia houve uma grande guerra da Rússia contra os TCCs, que são os escritórios, os cartórios que recrutam, sequestram pessoas nas ruas e mandam para o fronte, né? Caiu ainda mais o número de pessoas que a Ucrânia está mandando para o fronte neste momento. Ao mesmo tempo, a Ucrânia segue a perder uma quantidade maior de soldados, né, que morrem no fronte. Qual é a consequência disso imediata? A consequência disso é que a Ucrânia vai reduzindo cada vez mais o tempo de treinamento desses soldados, né? Então, em Okhretina, nós tínhamos ali soldados que tinham uma formação maior, né? Ainda que civis, eram civis que tinham ali 3, 4, 5 meses de treinamento. O que a gente tem agora lá em Pakrovsk são soldados que têm formações claramente de períodos diferentes. Mas nós temos uma grande quantidade de soldados que tiveram 2 semanas de treinamento. 2 semanas e meia ou 3 semanas de treinamento. E pasmem, nós temos soldados, neste momento, lá em Pakrovsk, que tiveram 1 semana de treinamento. Então, a possibilidade de que essas tropas caiam com muito mais facilidade do que as tropas que defendiam Okhretina é ainda maior. E aí, como eu disse, não há rota de fuga. E todos esses soldados que estão em Pakrovsk neste momento podem morrer. E com isso, eu me despeço de todos vocês, agradecendo a gentileza do debate novamente. Muito obrigado.